Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Sara Gomes e hoje eu trago o tão esperado relato do parto. Então sejam bem-vindas! Eu estava muito empolgada, eu sei que o povo todo que vem lá do meu Instagram, Sara Dias Gomes com dois Is, está ansioso pelo meu relato do parto, porque eu partilhei lá, né, que foi uma experiência muito boa. Tenho aqui a Thalita a dormir atrás de mim. Se vocês ouvirem um ruídozinho de uma água a cair, é o ruído branco, né? Aí o aparelhinho agora está no modo água corrente, então provavelmente ela está quase a acordar, então eu preciso ser um pouquinho rápida, né? Mas foi um dia muito longo, só que um parto muito rápido e sem dor. E quando eu falei sem dor, as pessoas acharam tudo muito estranho. Então às vezes eu posso não ser muito específica em horas ao longo do dia, mas os pontos fundamentais, eu vou dizer as horas para vocês terem uma noção e vou explicar tudo, tá? Então, o meu parto, vamos lá. Inicialmente eu estava já com 39 semanas e 5 dias. Durante a minha gestação eu fui para repouso, porque às 33 semanas a Thalita estava demasiado descida e cada vez que eu andava um pouco, ela, gente, dava uma sensação de que ela iria sair e inclusive a médica acabou por me recomendar repouso e chegou a ser repouso absoluto. Então ela falou que era repouso absoluto, então eu sempre estive à espera que a minha bebé nascesse cedo. Eu também nunca postei as semanas por uma cobrança, que depois eu mesma fiz essa cobrança em mim, tá? Então acontece que eu não postei nas redes sociais ao longo da gravidez o número, ou seja, as semanas exatas com que eu estava, mas eu quando chegou às 37 eu me cobrei porque eu não tinha parido, porque afinal de contas ela estava para nascer, mas ainda não nasceu. E enfim, então acontece que quando eu faço 38 semanas, eu falo com a minha médica sobre a possibilidade de induzirmos o parto mais cedo. Ela falou que existiria uma lei para ser aprovada em que a mulher poderia escolher induzir o parto às 40 semanas, porém, na altura em que eu fui na consulta de termo, essa lei não tinha saído, então se eu fosse induzir o parto, seria depois durante a semana 40 para chegar ao 41, né? Então assim, isso era demasiado tempo para mim por conta da minha ansiedade e porque eu já estava cansada, gente, eu sei da minha gravidez desde 4 semanas, então assim, foi um período muito longo, foi maravilhoso. Mas parecia que nunca mais chegava a esse momento aqui da Thalita comigo e é um pouco surreal também ainda ela estar aqui, tá tipo assim, tem um ser humano aqui atrás de mim, tá? Vulgo minha filha. E pronto, ao que depois nós tentamos outros meios, tá? A partir das 37 semanas ela liberou-me o meu repouso a partir das 35, mas só oficialmente a partir das 37 é que eu comecei a caminhar, comida picante, gente, jantar romântico, tudo o que vocês possam imaginar para induzir de forma natural, menos tâmaras, tá? Menos essas frutas aí. Eu fiz tudo o que eu podia e nada. Até que existe uma massagem de óleos que se chama massagem de indução de parto de forma natural, existe aqui no Hospital de Famalicão e então marcaram essa consulta para fazer essa massagem. Então eu fui na quinta-feira, ou seja, eu estava de 39 e 3 fazer essa massagem. Ao que durante essa massagem realmente eu estava muito confiante. Ela explicou que pronto, tem mulheres que resultam, tem mulheres que não resultam. Ao que eu falei para ela que ia resultar sim. Ela fez a massagem, é uma massagem assim, não é relaxante, tá? É uma massagem estimulante que vai fazer com que o útero comece a contrair e automaticamente, não é isso, vai levar às contrações, vai entrar em trabalho de parto e todo o processo vai adiantando. Então pronto, basicamente o meu corpo, a minha filha estava pronta para vir ao mundo, mas faltava um clique e esses cliques eu já tinha tentado de todas as maneiras e nada, e essa massagem foi o clique e deu muito resultado, porque depois que eu saí da massagem eu comecei a sentir pressão e eu sentia o meu corpo diferente, tanto que depois eu até vim para cá mais cedo e tal, e eu realmente sentia o meu corpo diferente, mas longe de imaginar que iria acontecer. Eu brinquei que eu iria parir nesse fim de semana, que eu não ia à consulta de termo das 40 semanas, eu falei, meu Deus, esse bebê não vai chegar às 40 semanas, não que eu não vou deixar, meu Deus do céu. E aí depois de manhã eu acordei, na sexta-feira, o William tinha jogo, então acaba que eu acordo cedo por conta dele sair. E o William ia trabalhar, então até eu falo assim, bom dia, bom dia. Ele falou, estás bem? Eu falei, estou com desconforto aqui, mas eu estou bem, né? Aí eu ouço ele a bater o portão e eu sinto a primeira coisa esquisita comigo, né? Eu falo, eita,
tem alguma coisa esquisita. Como eu nunca tenho cólicas de menstruação, eu não sabia identificar. Liguei para a minha irmã a perguntar, Joana, é uma pontada no fundo da barriga? Ela falou, sim, isso são contrações. Automaticamente eu tenho um aplicativo, que é assim, esse aqui, em que eu fico a cronometrar as contrações e ele avisa-me quando ir para o hospital. Ou seja, a minha irmã também me tinha dito que quando elas ficassem de 5 a 5 minutos, que eu iria para o hospital, e assim foi. Automaticamente eu liguei para o William, e na hora que eu ligo para o William, eu confesso que eu ligo a chorar, e eu falo para ele que eu estou com contração, e que eu realmente preciso, né, que eu não sei o que fazer. Mas ao mesmo tempo que eu falo, eu não sei o que fazer, eu falei, eu vou vigiar, vai, né? Se acontecer alguma coisa, alguém te vai buscar. E agora eu tenho que cuidar da minha filha, peraí. Então, voltei, gente. Pois é, coisa do perrengue, agora os próximos vídeos vão ser assim. Eu até liguei assim meio aflita para ele. Eu lembro-me, porque realmente eu não queria, né, ter a Thalita num dia de jogo, para não o prejudicar, para ele não perder a oportunidade de jogar, por inúmeros motivos. Então eu sempre tive o medo de quando é que seria, se seria em dia de jogo. E assim, gente, ironicamente, nunca existe jogo à sexta-feira. E na sexta-feira que existe jogo, Thalita decide nascer. Pronto, isso tudo eram cerca de 8h30, 9 horas, quando eu senti a primeira cólica, assim, a primeira pontada ao fundo da barriga, gente. É só isso, é uma pontada. Só que com o som do tempo ia passando, assim, em termos de, eu não vou saber, de 1, 2 horas, foi ficando mais intenso e mais rápido. Então, assim, como eu tinha o aplicativo e falava lá o número de contrações, quando eu achei que realmente estava a começar a ficar perto dos 5 minutos, então eu liguei à minha irmã, falei para ela que eu ia então tomar banho, me arranjar, me maquilhar, fazer as últimas coisas, pôr as últimas coisas na mala. A seguir ela poderia me vir buscar. E pronto, assim foi, gente. Quando ela chegou, já estava a fechar a mala, já estava pronta, maquilhada. Eu postei um story toda bonita, que era um 10 e qualquer coisa. Eu até vou ver no story, mas eu me lembro perfeitamente que eu pus a data, a hora, que era para eu saber que era a hora que eu estava a chegar no hospital. Chegando no hospital, fui à urgência. Entrei pela parte da urgência, eu já levei as malas, já levei tudo, porque afinal a contração estava de 5 em 5 minutos ritmada e eu achei que iria continuar assim. Por sorte, né, eu subi, né, para a obstetrícia, tudo isto no Hospital Famalicão, e por sorte, gente, quando eu cheguei lá, quem estava de plantão era a minha obstetra, a doutora Emília. Então logo assim de imediato eu fui na sala de admissão e fiz o CTG para controlar as contrações. E aí pronto, gente, era aquela coisa, se a gente fizer o 1, 2, 3, 4 e soltar em 8, a gente aguenta a contração, não é uma dor assim, meu Deus do céu. Nessa parte da manhã ainda não estava aquela sensação de facada na barriga, tá? Que eu passo a explicar mais tarde o que é isso, facada na barriga. Pronto, eu tinha mais ou menos até às 2h10 para avisar o William se ele teria que vir embora ou não, tá? Porque a partir das 2h10 ele iria ficar sem celular, então ficaria incontactável, não teria jeito de eu falar ou se acomodasse um avião para o estádio para ele saber que pronto, iria acontecer alguma coisa. Então nesse tempo todo, desde as 10 até às 2 horas, foi quando eu fui observada, fizeram o toque e verificaram que eu apenas tinha 3 para 4 centímetros de dilatação. E aí eu tinha duas opções. Ir para casa e ficar em casa a fazer todo o trabalho de parto, ficar à espera em casa, ou ficar lá, não é? Já admitida. E depois, para eu conseguir, né, vaga nos blocos de parto e tudo mais. Gente, eu vou explicar porque é que eu tomei a decisão de ficar lá. E por isso que acaba por ficar um pouco mais longo o trabalho de parto, porque eu acabo por ficar muito tempo no hospital, porque se eu tivesse vindo para casa e ter ido só na hora que realmente as contrações estavam muito, muito fortes, porque depois de eu ter chegado ao hospital elas ficaram um pouco irregulares. Só que eu já estava em trabalho de parto porque eu já tinha dilatação, mas não tinha ruptura da bolsa. Então eu poderia ir para casa e ficar em casa à espera. Mas Famalicão tem o quê? O quarto Senose, né? Aquele quarto de XPTO que eu mostrei no vlog de parto, do dia que eu fui ter a Thalita, todo um equipamento para um parto humanizado e tudo mais. Então, apesar de não haver vagas no bloco de partos para eu dar entrada de imediato, não tinha quartos, tinha esse quarto vago. Então eu fui para esse quarto, sentei-me lá
na coisinha das massagens, e nesse meio termo já era tipo, quando a médica disse para eu fazer essa escolha, eu expliquei-lhe que o Eden estava a jogar, né? Ela já sabia mais ou menos que provavelmente ele estaria a jogar, aí ela falou assim, então olha, não vamos nos apressar, vamos fazer as coisas com tempo, como tens tempo podes ir para casa, ou então podes ficar aqui. Porque pode acontecer duas coisas, podes ir para casa e entretanto entrar em trabalho de parto, de verdade, mas eu acho que vai demorar ainda bastante tempo para isso acontecer, por isso o Eden pode jogar. Aí ela liberou o Eden para jogar, o Eden foi para o jogo e ainda bem que foi, gente, sério, foi a melhor escolha que eu e ele, né, fizemos, foi de manhã eu ter dito para ele ir, porque se eu tivesse falado para ele ficar, eu talvez estaria de consciência pesada hoje, né, porque acabou que eu fui ficando até bastante calma depois que a doutora Emília falou que ia demorar muito tempo e então eu fiquei bem de boa, gente. Eu não fiz nada para promover a dilatação, a não ser ficar relaxada naquela sala, ouvir música, estar sentada na cadeira de massagens, sempre a controlar as contrações e respirava e tudo mais. Então assim, foi muito bom, foi bem tranquilo. Foi um momento assim de conexão, de autopreparo para o que aí viria, né? Aí, entretanto, à meia da tarde eu consegui vaga do bloco de partos, né? Consegui vaga para o meu quarto. Aí eu fui para o meu quarto, quando fui para o meu quarto troquei de roupa, retoquei minha maquilhagem, acabei por prender o cabelo por ser mais fácil para fazer os exercícios, porque o meu cabelo é gigantesco, né? Então, para não me incomodar, eu fiz um totó assim, todo bonitinho e tal. E, entretanto, quando eu estava a ser monitorizada e tudo mais, já tinha catéter, já tinha tudo, o William chegou, né? E aí, quando ele chegou, o meu coração ficou mais em paz e eu falei, tá bom, agora eu vou fazer tudo o que eu puder para, não é, entrar a trabalho de parto rapidamente. O William chegou por volta das 6, 7 horas da tarde, tá? Aí nós colocamos música, aí estava a dar o Big Brother, mas eu não presto muita atenção para isso. Tinha luzes, tinha a bola, aí eu fiquei na bola, fiquei a relaxar. Aí a gente fez dancinha para o Instagram. Ah, é verdade, né? Thalita tem Instagram, Thalita Gomes Dias, então vocês podem seguir lá, tá? É só Thalita Gomes Dias, porque ela tem direito ao teu nome direitinho, eu que tenho que ter easy e tudo mais, mas pronto. Aí o que é que acontece, gente? Quando eu estou, né, daí ele chegou 7 horas, a gente fica, não sei o que mais, e conversa, e ri, e vem enfermeira, e vai enfermeira, e meio de pressão, porque eu tenho pressão baixa, né? Aí a gente fica a reparar como é que funciona a máquina das contrações, quando ela vem, quais são os... Como é que aquilo funciona, gente? Porque eu lembro-me da minha irmã dizer que era muito importante para quando eu não tivesse a sentir as contrações, quando eu tivesse com o epidural, eu saber analisar o gráfico para eu saber quando puxar na hora certa, né? Então eu lembrava-me dessa dica da minha irmã. E tudo isso, gente, eu estava muito bem disposta, mesmo quando o Eden não estava, eu brincava com as enfermeiras, eu fazia piada, brincava com... Teve lá a minha irmã, depois teve minha mãe, eu comia, eu brincava, eu falava, fazia amizade com as outras grávidas. Ai, gente, um monte de coisa. Eu contava a história do Oliver que virou Thalita. Ai, gente, foi muito bom. Então assim, eu tentei manter minha cabeça desocupada. Então, quando chegou essa altura aí, que as contrações já estavam igual uma facada na barriga, no fundo, né, que aí o Ida já estava comigo, eu ainda estava muito bem disposta, sabem? Então, assim, eu não estava tensa, não estava assim... Gente, eu vou falar a verdade, eu acho que eu não tinha nem a percepção que eu iria parir. É aquela coisa do platónico, sabem? É tudo muito platónico. Eu acho que o meu cérebro nunca teve a consciência plena de que realmente existia uma criança dentro de mim, porque ainda hoje o Tico-Teco não vai lá, e eu acho que durante esse tempo aí, eu realmente, eu não associei, oh meu Deus, eu vou parir, tá, gente? E desculpem lá que eu não gosto do termo parir, eu gosto não, tipo assim, gente, é um termo que a mim eu me identifico, então eu falo assim desse jeito. Então, assim, eu não me lembrava do medo que eu tinha, né? Tipo de, ai meu Deus, que dor, ai é a pior dor do mundo, ai meu Deus do céu, posso morrer. Então, assim, eu vou falar a verdade, nesse dia, esse medo aí que eu tenho, que eu tinha, né? Que eu pensava de eu morrer e faltar para a Thalita e para o William e tudo mais, ou até acontecer alguma coisa com a Thalita também, não é? Porque existem muitos casos. No dia eu não pensei nisso, a não ser em dois momentos. As duas vezes que eu assino termos de responsabilidade, a palavra que chama a atenção é morte. Mas na hora eu repreendo isso em nome de Jesus
e assino e sigo rindo e estando bem disposta e o pensamento, gente, eu vou parir, gente, é isso mesmo, gente, eu vou parir, vocês vão ver que eu vou parir e vai dar tudo certo. Então o meu pensamento positivo acho que fez tal diferença, porque se eu entrasse no meu modo drama, seria muito pior, tá? Então assim, chega uma altura ali por volta das 10 da noite em que eu literalmente eu falo para as enfermeiras que se elas não chamarem a senhora da epidural, provavelmente eu viraria uma adolescente grávida lá e eu iria armar um berreiro, porque eu estava a começar a ficar cansada e incomodada, sabem? Porque assim, não, a dor é assim, é uma facada que eu agora falo que provavelmente a gente já sentiu muitas vezes com a menstruação ou com o intestino preso, gente. Juro, juro, juro. É uma agulhada assim que a gente faz assim. E passou, gente, sabem? Mas quando ela vem, eu para brincar, sabem? E depois tem gente que fala que não falava para se concentrar. Eu falava assim. Provavelmente eu vou virar uma adolescente e é agora que eu vou xingar alguém e eu não vou ser mal educado, sabem? Então assim, eu verbalizava, falava e tentava levar o humor para lá, porque acho que isso foi realmente o que me ajudou muito. E aí chamaram a anestesista, a anestesista veio, eu já estava a levar soro porque eu tenho pressão baixa, tá? Então a anestesista, gente, ela foi assim um encanto. Nesse meio termo, trocam os turnos, minha obstetra vai embora. Chegam enfermeiras novas, elas vêm se apresentar, a enfermeira Joana e a enfermeira Carla, que seriam quem iriam ficar comigo, e aí vem a anestesista, que eu não lembro o nome, gente, e eu estou muito triste por não lembrar, mas assim, se eu a vir, eu vou saber perfeitamente quem é o resto da minha vida, porque foi tão divertido o momento de tomar a epidural, sabem, que eu não lembrava nem que eu podia não andar mais na vida, sabem, então assim, eu tinha muito medo de me mexer. Mas ela foi tão incrível, tão assim, mudava de assunto, falava sobre o meu marido ser brasileiro e fazia piada e brincava. Assim, eu acho que realmente eu ter orado tanto para Deus colocar pessoas boas no meu caminho, no hospital a cuidar de mim, fez total diferença, porque, gente, a pessoa era a mesma vibe que eu, toda a gente era a mesma vibe que eu. Tanto que eu lembro-me de eu estar assim, né? Aí eu estou assim, a enfermeira Joana vem e ela fala, coloca a almofada aqui que vai ficar mais confortável. Aí eu lembro-me da médica anestesista falar, baixa o teu ombro direito, aí eu dou um jeito, baixo o meu ombro direito, e ela falou assim, vais sentir não sei o que, não sei o que mais. E a enfermeira Joana vai sair, eu falo assim, vem cá, 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 vem cá. Aí eu amarro nela, eu abraço ela tanto, 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 porque eu estava com medo, e aí passou, e acabou, e eu não senti nada. E aí ela falou assim, meu Deus, para de me escovar, não sei o que, não sei o que mais. Eu falei assim, ai, é que eu estou a tentar comprá-la, que você cuidar muito bem de mim a noite toda, não sei o que, não sei o que mais. E esse momento, aí eu falei assim, ai, eu peço desculpa, é que a minha linguagem do amor é o toque físico. Aí eu já cheguei a abraçar, tipo assim, era a primeira vez que a enfermeira Joana chegou, foi por fazer isso, assim, eu não tinha tido contacto com ela e já criei ali uma empatia e falei da minha linguagem do amor, a gente brincou, eu falar que ia comprar ela, não sei o que, não sei o que mais. E foi muito bom, gente. Eu levei uma epidural e eu nem senti, gente. Eu não senti agulhada nenhuma. Não senti nada, 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 gente. Sério, de verdade. Sabem o que é que doeu mais? Na hora que for tirar o adesivo todo, ai, os meus pelinhos, gente. Isso doeu. Isso, gente. Isso de tirar o pelo só assim, estou a brincar, gente. Mas dói mais arrancou o adesivo com os meus pelinhos lá do que levar a epidural, porque sinceramente não me doeu. E eu sou muito chata para dor, sou muito cagada. Mas pronto, avançando. Não sei se eu tinha avisado que este vídeo ia ser longo, mas vocês já perceberam pelos minutos em baixo. E outra coisa, depois disso, não é? Eu não levei a epidural completa, tá? Eu levei pequenas doses de epidural e aí de 1 hora eu poderia voltar a tomar. Então eu deitei para ficar na minha posição sentada, assim, posição deitada, igual. A medicação fazia efeito, né? Não para não mexer as costas. E eu fiquei ali a ouvir louvores, a conversar com o William. E aí, passado 1 hora, tipo assim, isso foi às 10, ou seja, às 11, eu pedi outra dose porque as contrações já estavam a vir. E à meia-noite, gente, eu acho, à meia-noite,
eu falo para a enfermeira que realmente eu estou a sentir muita vontade de fazer os puxos novamente. Que eu durante a gravidez já tinha tido essa vontade e durante esse dia eu também já tinha tido essa vontade, então eu sabia exatamente que ter aquela vontade extrema de fazer cocó, de puxar para fazer cocó, era um dos sinais de que estava perto. E nesse tempo todo a bolsa não estourou, tá? Ou seja, eu tomo a epidural às 10 e à meia-noite e eu não faço nada, não saio da cama, eu fiquei só na cama nesse tempo e das 10 à meia-noite que eu estava a descansar, porque a minha obstetra tinha dito que ia demorar imenso tempo, então eu achei que eu ia ter o quê? A noite toda para fazer exercícios na bola, me pôr lá no espardar, essas coisas todas, e mexer, e não sei o que mais, eu achei que eu ia ter o tempo todo. Então nessas primeiras 2 horas, eu aproveitei para descansar, porque eu tinha estado o dia todo ali a controlar não sei o que mais, e estar em corredor do hospital e tal, então eu realmente queria descansar. E das 10 à meia-noite eu fiquei deitada, não fiz nada, gente, eu conversei, eu ri, eu fiquei no Instagram, eu tinha uma pessoa que sabia que eu estava em trabalho de parto e a gente estava ali a rir, a descontrair, que ela tinha sido mãe há pouquinho tempo, né, minha amiga Catarina, e aí a gente ficou ali a divertir-se e tal, e de repente a enfermeira perguntou se me pode, né, fazer o toque, eu falei que sim, aí ela vira-se e fala assim, a Sara está com a dilatação completa. Sabem o que é que eu falo mesmo assim para o William e falo assim, eu vou parir, vamos lá. E aí pronto, aí ela falou para eu começar a fazer os puxos. E eu tive 1 hora, né, a fazer os puxos no sentido assim. É porque eu precisava, não eram os puxos de expulsão, tá? Eu precisava de encaixar, de descer a neném, tá? Eu precisava de descer a neném. Então, tipo assim, a minha bolsa estava íntegra, a bebê podia até ter nascido na bolsa se eu quisesse, e aí eu comecei a fazer os puxos. Quando a contração vinha, eu fazia a força de fazer o cocó e ela descia mais um pouquinho, já te digo eu, porque eu não sei, eu não estava lá dentro. Mas pronto, aí eu fui fazendo, aí eu fazia para um lado, aí eu fazia para o outro, e houve uma parte em que, assim, sei lá, passado uma meia hora de eu estar a fazer isso de encaixar, veio uma obstetra, que eu não lembro o nome infelizmente, e viu, não é, que a minha bolsa estava íntegra, e aí ela falou que a bebê podia sair dentro da bolsa, ou ela podia, não é, rebentar a bolsa. Eu falei, não, pode rebentar a bolsa, porque eu acho incrível essa história de rebentar as águas. E então, assim, elas rebentaram as águas e naquela hora, não é, do jeito que eu estava e como foi provocado, a água caiu assim toda, né, assim no coisinho, e eu falei para o William, assim é que nem nos filmes, né? E nesse mesmo tempo eu estava a rir e toda a gente ria e tal, e porque assim a água, e eu não sentia nada, gente, tipo, literalmente, ela estava lá com a mão dentro e a arrebentar as águas e não sente nada, 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 nada. E uma coisa engraçada é que eu sou super nojenta, sabem? Então assim, eu nunca pensei conseguir levar isso com tanta leveza. Então isso é muito, muito bom. Percebo que passei 9 meses inutilmente pensando sobre esse assunto, sendo que foi tão fácil, sabem? E eu acho que eu fiquei 9 meses a pensar sobre o assunto porque existe muitos relatos maus e existe muita gente que vem dar feedbacks horríveis e a gente lê aquilo e parece que cada palavra entra na nossa cabeça e a gente assume aquilo como a nossa realidade. E não é assim, gente. Minha realidade foi totalmente diferente, foi maravilhosa. Então, após isso da bolsa, ela falou assim, pronto, agora se quiseres vamos fazer os puxos para fazer a expulsão. E aí foi. Aí eu estava assim do lado, não é, com essa perna assim para trás, e aí eu fiz força. Tá? Eu não tava fazendo essa força aqui. Eu experimentei 2 vezes, mas não... Eu falei, gente, eu não faço cocó assim. Literalmente, desculpem-me o termo. Então não faz sentido nenhum eu estar a fazer força assim. Mas pronto, eu virei-me assim de lado e fiz força. Aí ela falou que estava a ver um caracol da Thalita, gente. E aí eu falei assim, ó, enfermeira Carla, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa, porque eu sou muito nojenta. Se eu ficar a pensar que vai ser uma criança daí de dentro, eu não vou parir. Eu prefiro pensar que é um cocó grande, gente. E é para vocês terem noção que o facto de eu estar com uma cabeça boa naquela hora, de eu estar divertida, fez todo a diferença, gente. Eu já repeti isso 20 vezes, mas é para vocês verem que, tipo assim, gente, eu podia ter feito um drama, gente. Ela falou que a cabeça dela estava na portinha, que ela dava um caracol. Se ela falasse isso noutro momento, eu era capaz de desmaiar. Só que ali naquela hora eu estava noutra vibe, gente, sabem? Eu não estava no meu modo dramático. Eu estava sendo feliz e sendo eu mesma. E o que é que acontece, gente?
Aí ela fala assim, virei para o outro lado também e nada. Aí ela falou assim, quer experimentar a posição sentada? E eu falei assim, quero. E eu queria mesmo muito, porque eu sempre falei durante toda a gravidez que eu queria parir sentada, porque eu sempre tive o intestino preso e aí eu... O auge da intimidade. Aí eu falava assim, não, às vezes quando eu estava assim na casa do banho, falava assim, gente do céu, parece que vou parir uma criança, de tanto esforço que eu faço. E gente, foi literalmente, eu se parei sentada. Nesse meio termo, gente, estamos a falar de coisas que aconteceram, sei lá, em 5 minutos. Sei lá, em 5 minutos, gente, eu não sei explicar, em 5 minutos isso foi acontecendo. O timing dela falar assim, queres sentar na posição sentada? Eu falar que sim, elas metem o negocinho lá, eu sento, o pai da criança tira as sapatilhas bem para trás de mim, senta-se, me segura aqui, elas me dão o pano para eu tentar fazer força, pelo pano para ser mais fácil de fazer a força, e na hora que eu estou sentada, ela fala assim, se eu fizer mais 2 forças, sai. E aí eu falo assim, aí nesse momento eu falo, então eu quero a última dose da epidural. E eu vou explicar porque é que eu falei isso. E eu acho incrível como que o meu cérebro foi raciocinar nessa hora. Eu não estava a sentir dor da contração. Tudo isso eu fazia os puxos porque eu olhava, o William falava para mim, eu olhava não, né gente, eu não olhava. Mas o William falava assim, começava a subir 50, 60, 70, 80 e o William, agora. Então ele ficava a avaliar o gráfico e aí ele falava quando eu tinha que fazer e então, tipo assim, eu não sentia, mas eu pedi epidural porque eu pensei no quê? Eu sou muito fó para dor. Então, assim, todas as vezes que eu sou operada e tenho cortes, dói para caraças. Então, eu queria epidural porque caso eu rasgasse ou tivesse que fazer episiotomia por algum motivo, na hora que me fossem cozer eu queria estar confortável. Então, eu levei a última dose de epidural e eu fiz 2 forças, gente. E nessas 2 forças eu ainda me lembro de eu falar assim, eu só peço desculpa às outras grávidas. E eu dei 2 berros gigantes, gente. Eu berrei tanto, mas foi porque as pessoas, nós lemos nos livros, isso aqui também é importante nos livros e nos posts, que nós não devemos fazer isto assim, porque não sei que é por conta do bebê, gente, mas eu vou falar a verdade, né? É essa força que a gente tem que fazer. E concentrar a força lá embaixo, sabem? É essa a força. Não adiantava eu respirar e... Não ia lá, gente. Não ia. Era encher o peito e fazer a força lá embaixo e estava feito. E se não tem dor nenhuma, é fascinante. Eu acho incrível. E uma coisa que eu me lembro também é que eu tenho desvio de septo. E aí eu estava a respirar e eu não enchia o pulmão completamente. Aí eu comecei a respirar pela boca e foi aí que eu falei que eu ia gritar. E eu até avisei que era para não se assustar, né? Gente, eu estou a falar que isso tudo aconteceu em 5 minutos, tá? Então, assim, é uma coisa atrás da outra, não é com essa parte toda que eu estou a falar. Aí eu falei que eu ia gritar, aí eu enchi o pulmão, eu amarrei-me àquilo, gente, o Eden por trás de mim, assim, a segurar-me. E eu gritei tanto, gente, eu gritei assim, porque o gritar fez os meus pulmões se abrir e eu consegui fazer mais força com o grito. É uma coisa que eu não sei explicar, gente. Parece que quando eu gritei eu tive força e quando eu gritei ela saiu, gente. E foi só isso. E eu me lembro, assim, na hora que eu grito, eu sinto parte dela a sair e aí vem uma força sobrenatural, coisa de Deus. E eu nem fiz a respiração direta, sabem? Eu fiz tipo... Pronto, acabou, gente. Foi isso, gente. Esse foi o meu parto e foi assim que eu parei. E eu preciso falar que o William foi incrível, incansável. Foi maravilhoso. Ele foi super parceiro. Ele falava coisas no meu ouvido que ele nunca me falou durante 5 anos. Ele me incentivava demais. Ele falava que estava orgulhoso de mim e assim, cada vez que eu ia fazer força, ele fazia força comigo e eu sentia essa força dele. Então foi incrivelmente rápido, maravilhoso, poderoso e foi assim Gente, no final do parto eu estava assim... Porque foi a descarga da adrenalina, eu não conseguia pegar nela. Eu falava assim, meu Deus do céu, gente, que loucura. E assim, tipo, disso tudo, a obstetra chegou e falou que ela ia cozer pouquinhos pontos, que tinha tido uma laceração de grau 2 por dentro,
por conta da saída, de forma natural, com a saída da bebê. Eu falei que estava tudo bem e tal, e aí eu, enquanto eu estava a ser cozida, eu olhava ali para o Willen, com a menina, e aí a gente estava a ter aqui um bate-papo de fofoca e tal, e a gente brincava e tal, e os louvores por trás, e a gente falava de que música a fulana tinha tido a bebê e tal. Gente, foi um ambiente ali como se todo mundo fosse amigo, se todo mundo fosse família, e passou muito rápido, gente. Ela nasceu a 1h24, então estamos a falar de 1h20 que passaram assim. Eu considero trabalho de parto 1h20. Eu não sou daquelas pessoas, eu tive 24 horas de trabalho de parto. Gente, não, porque eu só tive trabalho, né? Trabalho 1h20, que foi quando eu estive a puxar, gente. O resto foi fisiológico, foi normal, não morri, não senti dor. Tirando, a única dor que eu senti de verdade foram as contrações, e as contrações não é nada demais, parece só mesmo uma facada e uma agulhada. E é bem de boa, mas eu acho que o mais importante, e principalmente para as pessoas todas que me mandaram mensagem no Instagram, porque o parto está próximo, é irem com muita good vibe, sabem? Se vocês sorrirem, as pessoas vão sorrir de volta. Então, assim, o maior elogio que eu recebi era que eu estava muito bem disposta, que eu nunca parava de sorrir, que eu era a partua, ai, não sei, gente, que não parecia que eu tinha parido. Em todo, gente, todo o tempo as pessoas falavam que eu tinha ido lá como se fosse fazer uma compra no OLX, fui lá, escolhi um bebê e vim embora. Porque realmente eu continuava radiante, eu me sentia bonita, eu me penteava, eu retocava assim a maquilhagem. Estar com as pestanas também fazia com que eu tivesse mais expressão, me sentisse mais bonita. E isso tudo ajudou muito, sabem? Então assim, empoderem-se, sintam-se foda, tá? Sintam-se muito foda. E sejam muito felizes nesse dia. É claro que existem complicações, existem partes que realmente precisam de ser instrumentalizados, precisam de episiotomia por segurança, para a saúde da mãe e do bebê. Eu tinha plano de parto, eu fui à consulta de plano de parto, por coincidência tinha sido com a enfermeira Carla, que esteve comigo também no parto. Então assim, foi muito importante eu fazer o plano de parto, porque eu esclareci que eles me podiam fazer o que eles quisessem, desde que a minha vida e a vida da minha filha fosse salva. Então eu tinha zero entraves. Então acho que isso foi muito bom, porque eu confiava na equipa, a equipa confiava em mim. Eu não fui com expectativas de nada, então assim, eu ia sempre preparada para o pior, como diz o outro, e assim eu acabei por me surpreender e me superar. E se eu fosse para uma cesariana, amém que eu ia para uma cesariana, porque esse seria o melhor. Então eu acho que o segredo é boa disposição, a gente ir segura de si mesma, a gente sentir-se bonita, a gente sentir-se foda, a gente ter um plano de parto que não seja mesquinho, ou seja, que a gente realmente seja flexível e não queira tudo à nossa maneira, porque às vezes o facto de a gente querer tudo à nossa maneira faz com que a gente se frustre, e não vamos esquecer que tem pessoas que estudam durante 10 anos para alguma coisa, né? Então assim, às vezes não é o que a gente lê na internet que está certo, devemos confiar nos profissionais de saúde, ter confiança também no lugar. Claro que existem profissionais que são uns monstros, isso é óbvio, mas realmente a equipa de Famalicão é maravilhosa. Tem os seus senãos, tem uns enfermeiros mais simpáticos do que outros, tem uns auxiliares mais simpáticos que outros. Gente, eu tive uma equipa maravilhosa, a pediatra era super querida, inclusive vai ser a pediatra da minha filha, gente, ironicamente. A obstetra que me liberou era 5 estrelas, a obstetra que me visitou era 5 estrelas, a minha obstetra, que é a doutora Emília Jacome, é maravilhosa, é um anjo, adoro ela, que é a minha ginecologista também. E o que eu mais adorei, gente, foi que todas as enfermeiras, toda a equipa era muito atenciosa, respeitosa em todas as minhas decisões, palavras, ajudavam sempre. E eu acho que eles eram assim principalmente porque eu também sorria muito, então assim, eu vou levar pessoas, o resto da minha vida nunca vou esquecer, porque realmente quando eu sorri, me sorriram de volta. Então às vezes a gente não pode estar de cara fechada, de trombas, à espera que as outras pessoas vão ser simpáticas, porque assim não existe
um tocato lá, não existe nada em troca, então assim é meio banal. Então com este vídeo eu quero falar que a gente precisa aprender a ceder, a gente precisa aprender que o outro também tem sentimentos, as pessoas saem de casa para ir para lá trabalhar. Tinha a enfermeira Carla que eu brincava que ela devia morar no hospital, devia ter família, que ela passava a vida lá. Então assim, a gente tem que se lembrar que às vezes esses profissionais têm problemas em casa, têm problemas no trabalho e mesmo assim eles estão lá para nos ouvir, para nos ajudar, para nos cuidar, e a gente precisa ter respeito por eles e não achar que, pronto, estão todos de pernas abertas para nós. Eles estão lá sim para nos ajudar, nos aconselhar e fazer o melhor para a nossa saúde e para a saúde do nosso bebê, e isso é o principal, tá? Foquem-se em a vossa vida e a vossa bebê, vocês saírem são e salvos, saírem com saúde, sem grandes percalços e aceitar o processo, sabem? Então é isso, gente, sejam bem dispostos, se divirtam, porque eu me diverti muito no meu parto, no internamento, e foi muito, muito bom. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem questões aqui nos comentários que eu vou responder, tá? E segue-me lá no meu Instagram, que é Sara Dias, com 2 Is, Gomes, que eu sempre fico a responder várias questõezinhas por lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha sido bruta, irónica ou sei lá, alguma coisa, gente, não foi intencionado, esse é o meu jeito de ser. E é isso, espero que a minha boa experiência contagie vocês, e pretendo fazer mais uns 6, 7 relatos de parto, gente, que agora que eu vi que parei não é um bicho de 7 cabeças, eu vou parir como se não houvesse amanhã. Tá bom, gente? Vamos contribuir para essa taxa de natalidade. Um beijo, fiquem com Deus e até ao próximo vídeo, tá? E uma dica, gente, entreguem tudo nas mãos de Deus, porque assim fica tudo muito mais fácil. Tchau!